segunda lição, então, assim, não perca a sua essência, né? O grande problema de Mario é que em determinado ponto da história se tentou perder a essência do que levou eles até ali, né? Esse filme de 93, ele é uma catástrofe, né? Embora até ele tenha sido ressuscitado depois da animação. Galera que falam tão mal que a galera quer assistir agora, né? Depois de ter visto algo assim que ficou muito bom, eu quero ver o que deu errado no passado, né? Sim. Meu, olha isso. Muito ruim, tá louco. Gente, péssimo. Péssimo. Enfim, né? Nossa, é complicado. Não Tenebroso. tem nada a ver com nada esse negócio. A história é muito escrota, assim, né? Então. Mas é aquilo, porque a galera não percebeu que, tipo assim, não dá para você pegar o videogame e colocar no cinema como se nada tivesse mudado, como se tudo tivesse que acompanhar o que aconteceu no jogo. Gente, são mídias diferentes. E aí precisa de adaptação. E então você tem que se ligar nessa coisa, porque cada mídia vai comunicar de um jeito. O jogo ele comunica de um jeito, mas o cinema, a série, o streaming, o que for, o que seja, você tem que saber que tem um outro tipo de comunicador ali. E que não dá para fazer igualzinho, não tem como você colocar igualzinho um jogo para dentro da tela do cinema sem fazer a mínima adaptação. E eu acredito que esse foi um dos erros do filme de 93, de querer mostrar muito do jogo no filme, e aí a coisa ficou super ridícula, porque daí não se encaixa na realidade, e fica aquela coisa muito capenga, muito feia e estranha, e que todo mundo desceu a lenha super, assim, né? E que é uma unanimidade, assim, todo mundo fala muito mal desse filme. Ai, meu Deus, que horror, que vergonha, né? Mas aí, ó, 30 anos depois, os caras conseguiram acertar. Então, eu acho que é importante salientar isso, né? Claro que o filme faz referências à animação, né, de 2023, faz referências aqui ao filme de 93, Sim. mas claro, assim, né? Assim, estou respeitando o meu antecessor, mas assim, né? Não é nada que vale a pena, né? Mas, enfim, tudo, quando você desenterra algo, né, traz esse assunto à tona, as pessoas acabam tendo um interesse mórbido aí por ver esse tipo de coisa. Mas é interessante pautar também que ele faz parte de uma leva de adaptações que foram tentadas, né, nesse período aí posterior, né, uma leva de fracassos assim retumbantes, né? Sim. Você pega a adaptação de Dragon Ball também que foi feita, tipo, não tem nada a ver com a essência da própria animação. Se a gente faz um negócio que é ruim, mas que ele está conectado ainda, né, respeita o fã daquele desenho, daquele anime, daquele jogo, beleza. O problema é quando não, eu vou pegar os personagens, vou fazer uma história aleatória aqui que não tem nada a ver com o original. Sim. Aí perde dos dois lados, né? Uhum. Então esse é o primeiro ponto. Né? Então peguei algumas matérias aqui. Opa, também dá. Essa aqui a gente somos bonitos, dá para deixar assim. Eu não enxergo, então não. Como Super Mario quase acabou com os games em Hollywood, né? Então, assim, como o filme. O filme foi tão um fracasso, assim, que a coisa ficou feia até pro jogo. O terrível filme de Super Mario Bros. Em 93 chega ao topo das paradas de vendas da Amazon. Olha só, né? A galera foi atrás para ver por que desceram a lei em 93, né? Isso, então a geração que não assistiu, né? Que não estava viva lá, mas que conhece, que jogou, que conhece o jogo, que conhece o personagem e que quer saber o que aconteceu com esse filme. Porque a gente, que os velhinhos assistiram, né? Mas tem uma galera aí que não viu. Perdemos né? tempo da nossa vida assistindo. Mas a gente era criança ainda, então tá tudo certo. Então, assim, da mesma forma como não dá para você pegar um filme, uma animação e perverter toda a essência dela para usar os personagens apenas para criar uma história, nós como cristãos nós não podemos perder a nossa essência. Né? Nós fomos chamados, nós temos um propósito, a palavra diz algo a nosso respeito que a gente não pode simplesmente abrir mão por causa do contexto. Porque
porque vou ser mais descolado. Ah, se eu mudar um pouco, as pessoas vão gostar mais de mim. E coisas do gênero, né? Então, a nossa essência cristã ela precisa permear todas as nossas atitudes, em todas as nossas esferas Sim. de atuação. Né? Você continua sendo cristão na faculdade, você continua sendo cristão no trabalho, em todos os lugares, não é só na igreja, né? Em casa, nos familiares, nos lugares onde você vai, quando você sai com seus amigos que não são cristãos, você precisa manter a sua essência, porque nós não podemos, né? A ideia que as pessoas tiveram quando assistiram um filme, que embora tenha lá dois encanadores, um vestido de vermelho, o outro de verde, né? Um chama Mario, outro chama Luigi, a história ela não tem nada a ver com o que a gente está acostumado, né? Não. E isso não, geralmente, pode ter algumas exceções, geralmente não é muito bem aceito pelo fã, né? Pelas pessoas que gostam daquilo e vão assistir por causa da história que elas têm com aqueles personagens. Elas não estão indo lá porque o diretor fez uma história revolucionária sobre aquele universo. Elas vão lá porque elas querem ver o que a gente viu na animação. Sim. Né? Então, por exemplo, esse tipo de filme, no meu ponto de vista, né, e acho que a animação ela me ajuda a defender a minha tese, né? Esse é o tipo de filme que uma adaptação para um live action não funciona. Por mais que você tente, é fantástico demais para você trazer isso para o mundo real. E aí vai sair, por mais que você tente, por mais que use, né, os efeitos especiais que você tem disponível hoje, você precisa manter algumas características aí das animações, porque não adianta, o Mario tem que quebrar ali os blocos, ele tem que usar os power-ups ali e tal, né? Ele tem que fazer os malabarismos que ele faz, ele tem que entrar pelo cano e tal, então assim, fica complicado, né? Então, tem algumas coisas que assim, vamos fazer um live action? Por exemplo, funcionou no caso do Sonic, mas por quê? Porque pega uma história que respeita também a história do personagem no videogame, mas assim, ele e os amigos dele são ali, né, construídos ali, né, como animação e todo o resto são de seres humanos. Então assim, o efeito fantástico que tem desses personagens, ele acaba quebra um pouco com a realidade porque eles estão entre os humanos, né? Sim. Agora, quando você pega algo assim, né? Olha o Bowser, meu Deus do céu. O exército do Bowser ali dá desgosto. O Yoshi ali, parece que saiu um filme de terror da década de 80 ali, né? Antes do brinquedo assassino, você tem esse... Pelo amor de Deus, não dá, sem comentários. Sem comentários. Então, como versículo, por favor. Então, nós nos utilizamos de 2 versículos. O primeiro está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E também nos utilizamos do versículo que está no livro de João, no capítulo 15, versículo 19, que diz assim: todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então tem a ver com essa questão da nossa essência. Quem nós somos? Somos novas criaturas. Né? Aquilo que a gente fez, passou, e eis que Deus está fazendo coisas novas. Isso mesmo. E também não somos do mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que somos novas criaturas, nós não pertencemos a esse mundo. Então, nós não podemos fazer tudo que o mundo faz. Porque não é o nosso grupo, não é o nosso propósito. Né? Então, a gente precisa ter isso sempre, vai ser uma tensão constante na nossa vida, né? Essa dinâmica, ela é paradoxal, assim, ela é uma tensão constante do cristão entre a atuação dele no mundo, né? E como ser luz nesse mundo em trevas, caminhando nesse mundo e fazendo as coisas que a gente tem que fazer. Como manter a santidade, a pureza dentro desse mundo corrompido com o qual a gente vive, Caído. Né? Então, isso Difícil. passa muito por manter a essência, né? Ser quem você é em todos os ambientes. Não só na igreja, não usar máscaras, a gente falou muito já de máscara aqui, né? Mas não usar máscaras,
né? Ser uma pessoa no trabalho, uma na faculdade, uma com os amigos que não são cristãos, outra na igreja, uma outra em casa, que às vezes a gente pode pensar que adaptar essas personas para nossa realidade, né? Ser uma coisa num lugar, ser alguém em outra, para ficar bem com todo mundo, isso custa um preço muito alto, porque ninguém consegue manter essa carcaça para sempre, né? Uma hora ou outra a gente vai confundir os papéis, a gente vai se dar mal. Então, o melhor é sermos uma pessoa só em todos os lugares, né? Porque aí isso ajuda a gente a ter um bom círculo, um bom trânsito entre os lugares. Sim. E, assim, as pessoas sabem quem você é. Acho que esse é o fundamental aí para a gente poder caminhar bem nessa terra. Isso.